Olá, é uma honra te receber aqui para esse vídeo no canal Ana Encanta. Eu sou a Ana e a gente vai ver uma previsão para o seu profissional em 2022. Você é do signo de Peixes. Lembrando que você pode assistir seu ascendente, Lua, e eu tenho sugerido seu Marte também. Além disso, já tem 2 vídeos feitos de previsão para Peixes publicados aqui no canal. Você vai encontrar o link deles na descrição ou aqui no card. Te convido a assistir. Eu começo aqui trazendo o que vem de positivo, o que 2022 reserva de positivo para você de Peixes. Muitas cartas. Vou pegar a primeira. Vou pegar as 3 aqui de cima. A gente tem o Eremita, a Solitude, o Rei de Ouros, a Abundância e a Harmonia, que é o 10 de Copas. Eu vejo assim como primeira coisa que eu preciso dizer, o 10 de Copas é uma carta que muitas pessoas gostam de quando ela sai, né? Ela é uma carta muito boa aqui, ela se chama Harmonia. Ela é uma carta que fala de realização, realizações emocionais, conquistas emocionais. E do lado dela a gente tem a própria abundância. Aqui o Rei de Ouros, como eu tenho no tarô mitológico, é o Rei Midas. Tudo que ele toca vira ouro, né? Aqui como positivo isso é muito bom. Então eu vejo esse Rei de Ouros aqui no meio dessas cartas trazendo essa abundância para sua vida profissional. Realizações, conquistas, sim, junto com a harmonia, junto com a harmonia interna e externa, né? Você em equilíbrio com as suas decisões, você em equilíbrio com as suas conquistas, com aquilo que você escolheu fazer, seu trabalho, com a sua carreira, as decisões em relação à sua carreira, tudo isso em harmonia na sua vida, fluindo perfeitamente. Uma carta que traz essa ideia de fluxo, né? Tem aqui a conexão coração e mente, mental e emocional, e equilibrados, harmonizados, os dois trabalhando em conjunto e não um contra o outro e os dois contra você, né? Aquele momento de conflito, de eu não sei o que eu faço, isso não existe nessa carta. Aqui é o contrário, os dois trabalhando a seu favor, trabalhando a favor dos seus sonhos, das suas realizações, daquilo que você deseja mais profundamente na sua vida profissional. Isso é extremamente positivo, né? Essa combinação aqui desse rei com esse 10. Só que a gente tem o Eremita. Ele não é uma carta ruim, de forma alguma. Porém, o que ele pode trazer para algumas pessoas é uma ideia, um tempo, um período, talvez, ou o ano inteiro, né? De um certo isolamento, não no sentido de você isolado do mundo, sem contato com ninguém, né? Fechado na concha, não é isso. Mas esse isolamento de você mais voltado para si mesmo, ou si mesma, né? Você prestando mais atenção em si do que no mundo ao seu redor. Se permitindo, inclusive, momentos assim. Aqui tá como oportunidade, né? Como algo positivo que te acontece. Mas, para algumas pessoas, essa carta pode estar indicando que você precisa abrir espaço para isso. Se voltar mais para si. Parar de prestar atenção no outro. Parar de tentar ficar salvando o mundo e esquecendo de você. Aqui, o que essa carta traz é você em primeiro lugar. Você é a pessoa mais importante disso tudo, dessa história toda. Então você precisa olhar para si, para os seus desejos, para as suas necessidades, para tudo que diz respeito a você em primeiro lugar. Para então você estar pronto e apto a ajudar o outro. Só assim. O contrário não funciona. Você se exaurir
olhando para fora, olhando para o outro e esquecendo de você. Então, para algumas pessoas isso aqui pode ser um convite para que você volte para si. Mas, agora voltando para o significado mais tradicional do que é o eremita, né? Ele traz muita sabedoria, ele traz conhecimento, tanto de si, quanto pode ser conhecimento do mundo também. Experiências, vivências que te trazem aprendizados, te trazem sabedoria, e você usa isso a seu favor no seu trabalho, na construção da sua carreira. Não é exatamente o significado mais tradicional do eremita, mas pode passar por aí. Mas como eu disse, em primeiro lugar, conhecimento de si mesmo. Quanto mais você se entende, se ajuda, se fortalece, se trabalha internamente, mais forte você fica, mais preparado você fica para lidar com o mundo, lidar com qualquer coisa que te aconteça na sua vida profissional, no seu dia a dia, na sua carreira, as decisões que você precisa tomar. Ele tem essa sabedoria, ele consegue tomar as decisões certas que ajudam ele exatamente a chegar onde ele quer. Isso está disponível aqui para você, né? Como força. Mas, como eu disse antes, pode para algumas pessoas não ser algo que vai ser uma janela de oportunidade. Eu estou falando em todos os signos praticamente desse jeito. Existe isso aqui como força disponível para você. Mas, para algumas pessoas, pode significar que ela está aqui indicando que você precisa fazer o movimento, você precisa ir de encontro a essa energia. E aí entra um pouquinho no lugar de desafio. A gente vai ver os seus desafios daqui a pouco, né? Quando eu terminar de falar dessas cartas. Mas para alguns pode ser um movimento proativo, né? Uma coisa que você precise de fato fazer com consciência. Eu me coloco fazendo isso, sabe? Mas ele traz essa sabedoria a seu favor, para que você use isso a seu favor. Na sequência saiu o Rei de Ouros. Como eu disse, ele é a própria abundância aqui. Ele é a riqueza personificada. Isso aqui é riquezas, oportunidades disponíveis para você. Podem ser pequenas oportunidades, grandes oportunidades, não importa. Mas as oportunidades certas que abrem as portas exatas para te levar para a abundância, para uma vida próspera, para uma vida que você não precisa se preocupar com o que está faltando. Você não vive mais na escassez, você vive uma vida abundante, uma vida em fluxo. O fluxo natural da vida é em direção à abundância. E é uma grande oportunidade de você se colocar nesse fluxo. O Rei de Ouros traz isso. Traz oportunidades. E traz o desfrutar dos resultados também. É muito importante você ver como ele está aqui sentado, né? Aqui aproveitando o momento. Tem muita fartura ao redor dele. É você aproveitando a fartura da sua vida enquanto você está vivendo. Não é deixar para depois, lá para daqui para frente, para muito tempo. Lá na frente eu aproveito. Não, é agora. Você aproveitando a sua vida no aqui e agora, desfrutando de cada momento dela. Trazendo aqui, isso a gente pode ver como um todo, né? Mas trazendo para o profissional, é você desfrutando do resultado do seu trabalho, do seu empenho, da sua riqueza, daquilo que você conquista com o seu trabalho. Aproveitando. E a harmonia, já falei, né? Acho que já falei bastante dela. É uma carta que traz o resultado positivo, o resultado, a felicidade. Ela é a última carta do naipe de copas, né? É a carta que é o fechamento, é a felicidade. É quando eu chego onde eu queria, é quando eu alcanço a felicidade. Isso tá aqui, disponível para você, mais uma vez. Tá disponível. Aí você precisa fazer o movimento de se colocar no fluxo que te leva
É como se fosse assim. Isso tá no teu campo, isso tá disponível no teu campo, mas você precisa esticar a mão, fazer um movimento, trabalhar, esticar a mão para trazer isso para a matéria, para trazer isso para essa realidade, para a sua realidade física, concreta, material que você vive na sua vida. Por enquanto, isso tá aqui como potencial, tá te orbitando como potencial. Cabe a você ancorar isso na realidade, na matéria. E aí, como que faz isso? Com trabalho, com dedicação, trabalho interno, dedicação para encontrar, para se conhecer, se trabalhar as suas questões mentais, emocionais, tudo aquilo, tirar limitações mentais, tirar crenças, trabalhar os seus valores, trabalhar aquilo que você tem já de potencial, ir em direção à riqueza, né? Trabalhar materialmente, trabalhar de fato, dia a dia, né? Fazer o trabalho que você precisa fazer. Diariamente, é uma construção, diariamente colocar um tijolinho na sua parede. Com o tempo, você consegue construir a parede toda. E aí essa parede representa aqui. Vamos colocar parede não, parede pode trazer uma ideia de bloqueio. Os tijolinhos do seu caminho. E aí, com o tempo, você constrói o caminho inteiro. Passo a passo, dia após dia. É isso. Agora a gente vai ver os seus desafios. Peixes. O louco. Os novos começos. Caíram muitas cartas. Vou pegar as primeiras. A gente tem o louco, os 6 de copas e o 3 de paus. O desafio, né? Aqui como desafio, um carro de ovo passando. Eu vou continuar falando, mas eu espero que não atrapalhe. Como desafio, né? O louco vem trazendo os novos começos. Eu diria que o medo do desconhecido, o medo do desconfortável, isso é um desafio para você. Os novos começos são os seus desafios nesse ano. É você enfrentar aquilo que você ainda não tá confortável. Talvez você precise, aqui como eu falei, de conhecimento, né? Talvez você não tenha o conhecimento suficiente necessário para, por exemplo, se você ganhar uma promoção no seu emprego, se for o seu caso, você precisa de um pouquinho mais de conhecimento que você ainda não tem. Então você precisa ir em busca de estudar, de trazer mais conhecimento. Então isso pode gerar medo, pode gerar essa angústia de: será que eu consigo? Será que eu dou conta? E tudo vem desse desconhecido, porque é novo, é um lugar novo, é uma posição nova. E isso vale não só para quem, né, tá mudando de cargo, isso vale para qualquer tipo de situação diferente, fora do padrão, fora do cotidiano que você já vive. Tudo que sai desse lugar comum aparece aqui como um desafio nesse sentido de o que é diferente, o que é novo, causa angústia, causa medo, esse receio de: será que eu consigo? Será que eu dou conta? Tá me vindo isso. O 6 de copas, as memórias de amor, eu diria que o que essa carta traz de desafio é você conseguir lidar. Vou terminar essa frase. Você conseguir lidar com as suas memórias. O que isso quer dizer? O desafio é você não se deixar influenciar pelo seu passado, pelo que já te aconteceu, pelas frustrações, pela incapacidade que a inexperiência te trouxe em algum momento da sua vida. Não significa que há 10 anos atrás, um exemplo, né? 10 anos atrás, quando você não conseguiu fazer um determinado trabalho, ou quando uma certa empresa não te quis como funcionário, né? Você não passou no processo seletivo,
ou você, não sei, não conseguiu realizar um projeto por falta de experiência, não significa que você vai ser inexperiente para sempre. O tempo passou, você aprendeu coisas, você se transformou, você é uma nova pessoa. Não deixa que essas memórias, essas informações de situações que te aconteceram lá atrás, seja 10 anos atrás, seja ontem, coisas do passado, memórias do passado. Não deixa que isso te prejudique, te bloqueie, te limite, te sabote o seu momento presente. Aqui essa autossabotagem que vem desse lugar de uma limitação, uma crença, por exemplo, algo que eu acredito que seja verdade, uma verdade sobre mim ou uma verdade sobre o mundo, isso te limitar, isso te impedir de fazer o que precisa ser feito, fazer o seu trabalho, às vezes para algumas pessoas se lançar em algo novo, colocar a cara no mundo, sabe? Por exemplo, você pode ser uma pessoa que tem um grande desejo de compartilhar seu conhecimento com um canal no YouTube, mas você fica com medo de, será que vão assistir? Será que não sei o quê? Só faz. É fazer, é se lançar, é tentar, é colocar a ideia no mundo e ver o que acontece depois. Aqui, o que essa carta traz é isso, é você não se deixar influenciar por coisas que talvez já foram verdade, mas não são mais. Talvez são só situações do passado. E isso te impedir, aqui, né, finalizando o que eu tava falando, o louco, o novo início, isso acabar te impedindo de fazer algo, de se lançar no mundo, de fazer alguma coisa que você queira, que você tem vontade, que você sente que seria interessante de você fazer. Às vezes, o seu pote de ouro, a riqueza aqui do Rei de Ouros, né? Às vezes o seu pote de ouro tá exatamente nisso que você tem medo de fazer. Você só vai descobrir se você tentar, se você se lançar. Então, seu desafio com o louco, concluindo, né? Não falei dele, tava falando, mas não terminei de falar dele. Seu desafio é fazer aquilo que você tem medo de fazer, que você não sabe. Experimentar, ver o que acontece. E a última carta, a gente tem o 3 de paus, com parcerias e alianças. Essa carta traz como desafio você se permitir trocar, ouvir um conselho de outra pessoa, abrir os ouvidos, né, para os conselhos dos outros, usar do que outras pessoas podem ter de sabedoria, de dicas, de conselhos para você. Se aproveitar também, aproveitar, né, criar alianças, criar parcerias, somar forças para construir algo. Às vezes você realmente não tem um conhecimento essencial para colocar um projeto no mundo, mas você conhece alguém que tem. Então, o seu desafio aqui, com essa carta, é fazer o movimento. Aqui, né, quando a gente tem o louco, seu desafio é fazer o movimento de pedir ajuda, de convidar essa pessoa para se associar a você, se aliar a você, seja porque você vai contratar ela, seja porque você vai chamar para uma sociedade, por exemplo, para que você somar forças e fazer esse projeto acontecer. Se você precisa, se você não tem o conhecimento necessário, então você busca alguém que tenha. Seu desafio aqui é ir atrás dessas parcerias, se associar às pessoas certas. E eu diria que essa carta também traz um outro recado. Surgiu aqui para um outro signo. Não com essa carta, mas acabei de falar essa frase e me veio a mesma ideia parecida, né? De você tomar cuidado, saber escolher, ter uma certa perspicácia para não se aliar às pessoas erradas, não entrar em parcerias furadas, de você, por exemplo, na verdade, ao invés de ter uma troca, as duas pessoas oferecerem algo,
só você coloca informação na mesa, só você oferece e não recebe nada, e não soma. Você só doa ao invés de trocar. Cuidado com isso também ao longo desse ano. Então ela pede atenção para que você esteja atento ou atenta às parcerias, fazer parcerias que honram a troca, o dar e receber, não só o receber, né, o outro recebendo, e você também não é, como eu disse, você nessa ideia de você trocar, se beneficiar do outro, não é só tirar dele, é trocar de fato, vai e vem, né, uma via de mão dupla. Não é só para um lado se beneficiar. Esse é um dos seus desafios. Agora a gente vai ver aqui uma energia de um guardião, um ancestral ou um anjo que tenha nesse oráculo. Energia aqui complementar para sua leitura, para o seu ano profissional. Alta sacerdotisa. Para você usar os seus poderes místicos. A sacerdotisa traz a intuição, né? Aqui eu posso juntar nisso que eu acabei de falar sobre essa carta, usar a sua intuição para saber quem são as pessoas, quem é quem, né? Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Você identificar as parcerias certas, você identificar os movimentos certos também que você precisa fazer na sua vida profissional para alcançar os seus objetivos. Tudo isso você usando a sua intuição, que é uma característica comum, né? Se a gente for olhar o clichê dos signos, é uma característica comum para o signo de peixes. E talvez aqui você se permitindo, se você não se reconhece como uma pessoa intuitiva, talvez seja interessante você começar a trabalhar isso ao longo desse ano, porque você vai se beneficiar muito do uso da sua intuição. E da sua sabedoria interior também, que essa sacerdotisa é essa figura, né, esse arquétipo de alguém que tem essa sabedoria que vem de dentro. Eu vou tirar uma última carta aqui com um conselho final. Caíram várias, eu vou ficar só com... Eu ia ficar só com a primeira, vamos lá. Eu vou pegar essas três, as três que eu bati o olho aqui. Um novo começo está chegando, você vai conseguir. Não preciso nem falar mais nada, né? Uma ótima mensagem pra gente finalizar aqui, de você alcançando os resultados que você quer. Não tenha dúvida. E curiosamente, a carta dos novos começos também, né? Duplamente a mensagem tá aqui. Para algumas pessoas pode ser realmente uma vida nova. Essa energia que eu falei do rei aqui, é você se colocando realmente numa vida nova, num momento novo na sua vida, em que nada do passado, a vida que você tinha antes, ela não é nem um pouco parecida com a vida do presente, né? A partir dessa virada de chave. É uma vida nova e melhor e mais fluida, mais próspera, mais abundante. Espere uma mudança poderosa. É a carta seguinte. Mais uma carta que fala de transformação, de novo começo, né? E aí a última que eu bati o olho aqui não deixe seu passado te limitar. Precisava trazer essa porque foi exatamente a mensagem que saiu aqui. Ela só confirma, né? E é isso que eu tenho pra você, pro seu profissional, você de peixes, pro ano de 2022. Lembrando que tem mais 2 vídeos, né? Lembrando novamente que tem mais 2 vídeos também pro seu signo para 2022 de previsão na descrição. Lá você também encontra o meu contato se você quiser uma leitura particular. E se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, te convido a se inscrever e ativar as notificações para não perder os vídeos que vem aí em 2022 que eu trago para você, novas leituras. Eu espero te ver lá. Até!